Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula da nossa playlist de introdução ao Pygame. Na aula de hoje a gente vai ver como detectar e utilizar os eventos do teclado e do mouse, né? Como já eu acho que havia comentado com vocês, quando a gente está com a nossa janela aberta e a gente interage com o teclado, com o mouse, com a própria janela, isso gera eventos. Esses eventos eles são colocados em uma lista de eventos e tem como a gente acessar essa lista e posteriormente acessar os próprios eventos e conseguir dados a partir deles, para assim a gente conseguir fazer mexer um personagem, interagir com uma interface e assim sucessivamente. Então vou estar mostrando para vocês aqui como a gente faz isso. Bem, tudo começa a partir do pygame.event.get, né? Que é basicamente uma função que a gente tem dentro do Pygame, que ela vai retornar esta lista com os eventos ocorridos, né? E a gente vai, como é uma lista, e essa lista pode ter mais de um evento, já que eles são adicionados conforme a ordem que eles acontecem, a gente vai precisar percorrer essa lista e olhar evento a evento para ver se algum deles nos interessa, né? Então, aí quando a gente percorre essa lista, então a gente vai ter ali um for, né? A gente vai ter uma variável que vai receber um evento por vez, né? Que eu vou chamar ela de evento, né? Então, for evento em pygame.event.get. E aí, para cada um desses eventos que eu vou estar percorrendo, ele pode ser um desses, né? Que a gente vai trabalhar exclusivamente na aula de hoje, né? Mas há outros eventos. Ah, mas como é que eu sei quais são esses outros eventos, né? Eu não vou estar abordando aqui na aula, mas você pode obter eles na própria documentação do Pygame, né? Eu vou estar deixando o link também na descrição da documentação do Pygame e lá você encontra todos os eventos, porque são muitos. Mas os principais são esses daqui, né? Que você vai precisar usar para fazer ali um jogo básico, um jogo inicial. O primeiro evento desses, vocês já viram, né? Nos códigos anteriores, que é o pygame.kit. Basicamente, ele gera um evento quando você aperta no X na janela. Aí ele gera esse evento pygame.kit. Quando você aperta uma tecla, ele gera esse evento aí, o pygame.kdown. Quer dizer que uma tecla foi apertada, né? Quando você aperta um botão do mouse, seja ele o scroll, o botão esquerdo, direito, botões auxiliares, ele gera esse evento aí, mouse button down, quer dizer que um botão do mouse foi apertado. E quando você mexe o mouse, ele gera esse evento pygame.mouseMotion, né? Que é o movimento do mouse, né? E cada um desses eventos, ele tem dados, atributos atribuídos a ele, ou seja, eles geram, né, esse meu objeto de evento e a gente consegue obter, por exemplo, a qual tecla foi apertada, qual botão do mouse foi apertado, qual a posição do meu mouse que eu acabei de mover, entendeu? A gente consegue obter esses dados. E aí que entra os atributos dos eventos, né? O primeiro atributo de todos, que todo evento tem, é o tipo, né? Então, a partir dele, a gente consegue distinguir entre uma tecla apertada, um mouse movido, um botão do mouse apertado, e assim sucessivamente. Aí a gente tem, no caso, quando a gente aperta uma tecla, a gente tem um evento.key, que ele vai retornar para a gente qual tecla foi apertada. Só que observe, essa tecla que ele me retorna um valor numérico referente àquela tecla. Então a gente precisa converter esse valor numérico, que está em código, para a tecla em si, para ele me retornar um A, um B, um C, dependendo do que eu apertar. E para isso a gente usa essa função pygame.key.name, onde a gente passa o código, né? No caso a gente passaria ali esse evento.key para essa função e aí ele vai me retornar a tecla propriamente dita, né? Quando a gente está mexendo o mouse, a gente pode acessar esse atributo evento.pos e aí ele retorna para a gente a posição do mouse. Essa posição é uma tupla onde a gente tem ali o X e o Y da posição que meu mouse está naquele momento. E para saber qual botão do mouse foi apertado, quando a gente tem esse evento, a gente acessa evento.button, que ele vai retornar para a gente. Ele retorna 1 quando você aperta o botão esquerdo, 2 quando você aperta o scroll e 3 quando você aperta o botão direito, né? Agora, uma observação. Esse evento que eu estou colocando aí vai ser o nome da variável que eu coloquei no meu for para receber cada um dos eventos na minha lista retornada lá pela função, né, event.get, né? Então, se você colocou outro nome, aí você vai substituir. E agora vamos para o código para ver como é que isso funciona na prática. Então, pessoal, aqui a gente está, né, com o nosso código. Então, como sempre, aqui, esse iniciozinho, ele
né? Tá igual ao dos outros. O que importa pra gente é o que vai estar aqui dentro do nosso loop principal, né? Que aqui a gente vai ver, né? Aqui a gente tem o for que eu falei para vocês, né? Então nosso função pygame.event.get vai retornar uma lista e a gente vai percorrer ela. Então a cada repetição desse for evento, né? A minha variável que eu criei aqui vai receber um dos eventos que foi gerado, entendeu? E o que que acontece? A gente está aqui acessando, né? A gente tem aqui 4 ifs, né? Para a gente verificar qual o evento, né, que ocorreu, se é do interesse da gente. Então a gente tem aqui acesso ao evento.type para saber se o evento é igual ao pygame.kit, né? Ou seja, se eu fechei minha tela. A mesma coisa para se ele é um keydown, se eu apertei uma tecla, se eu apertei um botão do mouse, o mais button down, ou se eu movi o meu mouse, o mouse múltiplo, né? Beleza. Se acontecer qualquer um desses eventos, vocês vão ver, né, que ele vai estar printando aqui. Isso aqui no caso não vai aparecer na tela do jogo, vai aparecer no meu terminal, porque eu botei para printar. E aí ele vai printar aqui o nome, né, da minha key que eu apertei, utilizando aquela função lá de converter, né, lembrando que ele retorna o código. Se eu apertei um botão do mouse, ele vai mostrar para mim qual o botão que eu apertei e qual a posição que eu apertei aquele botão. Entendeu? Então esse evento.pos tem tanto para quando você aperta um botão quanto para o mouse emoji. Há outros atributos também, né, que eu não vou estar abordando aqui na aula de hoje, mas vocês podem encontrar todos eles na própria documentação do Pygame, né? Lembrando que o link vai estar aqui na descrição. E por fim a gente tem aqui o mouse emoji, né? O resto aqui continua a mesma coisa e eu vou dar um play aqui para vocês verem basicamente o que está acontecendo. Então, vou arrastar minha janela para cá e vocês podem ver ali que já está aparecendo coisa, né? Porque eu estou movendo o mouse. Se eu estou movendo meu mouse, ele está gerando esse evento aqui, ó, do mouse motion e está printando a posição. Então, aqui vocês podem até ver que nesse canto aqui eu tenho minha posição 00 e à medida que eu vou para cá, eu vou aumentando meu x e à medida que eu vou para cá, eu vou aumentando meu y. Isso é até uma coisa interessante, pessoal, porque aqui a gente percebe que diferente do plano cartesiano que a gente está acostumado a ver, às vezes na escola, na faculdade, aqui o y ele não aumenta quando a gente vai para cima, e sim quando a gente vai para baixo. Então aqui é como se ele fosse do zero a um infinito positivo, né? Ele não tem aqui uma posição negativa aqui, entendeu? Então é até interessante para a gente observar essas coisas. Do mesmo modo, quando a gente clica aqui, ó, tá vendo? Ele gerou ali o 1, ou seja, o meu botão que eu cliquei foi o esquerdo, e ali a posição que eu fiz o meu clique, né? Tá vendo? Se eu apertar o botão direito, né? Ele vai gerar ali a posição que eu estou apertando no meu botão direito. Do mesmo jeito, se eu apertar qualquer tecla, apertei aqui a tecla G, a tecla J, I, O, ele vai estar entrando aqui no evento de keydown e vai estar fazendo a conversão e printando para mim. Então é uma coisa realmente muito simples. Com isso, você pode fazer várias coisas. Você pode fazer com que um objeto seja movido para a posição que você clica, que você mova com as teclas do seu teclado as setinhas, né, algum objeto para fazer ele andar. Dá para fazer todas essas coisas, né? Eu até preparei aqui um exemplozinho para vocês, usando o que a gente aprendeu na aula passada, né? Que foi como colocar um sprite aqui na tela. Então, eu vou descomentar essas linhas aqui, né? Para fazer aparecer o nosso sprite. E aí vocês vão ver que quando eu der um play aqui, onde eu estiver clicando, ele vai estar movendo o meu sprite. Ah, mas como é que você fez isso? Né? Se a gente descer aqui, né, vocês podem ver que o que, é que eu estou fazendo. Quando acontece um evento de clique de botão, né, eu não estou especificando qual botão eu quero, então eu posso mover tanto com o esquerdo quanto com o direito. Ele vai pegar o meu sprite rect, né, que é aquela minha caixinha de colisão do sprite, onde meu sprite vai aparecer. Ele vai acessar o atributo center, né? Que se vocês olharem lá no exemplo anterior, eu estou definindo aqui aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O center dele vai ser igual ao meio da tela, então ele aparece no meio. Só que aqui eu estou substituindo essa posição do center, que antes estava o meio, pela minha posição que eu fiz o clique do mouse. Então por isso que ele está sendo movido. Então é uma forma muito prática de você fazer isso. E é isso, pessoal. Essa aqui é a aula de hoje, né? Então, vamos dar continuidade aí com as próximas aulas.